Vou começar por responder ao Cédric de Carvalho. Já tenho tido várias sugestões. Desta vez é o meu amigo Cédric de Carvalho. O Cédric gostou do meu episódio sobre os holandeses em Angola e também sobre os brasileiros, os interesses brasileiros em Angola, e sugeriu-me que eu falasse com mais pormenor acerca dos governadores brasileiros de Angola. E é o que tenciono falar hoje. Referia-se o Cédric aos 3 governadores brasileiros de Angola do século XVII e, concretamente, que políticas básicas eles fizeram em Angola. O primeiro é, efetivamente, Salvador Correia de Sá, do qual já falámos outro dia, mas no que diz respeito à conquista ou chamada restauração de Luanda. Desta vez, eu abordarei alguma coisa que Salvador Correia de Sá faz durante os anos de 1648 até 1651 ou 2, já de aparecer a data aqui ao lado, em que ele governa a Luanda. Em primeiro lugar, é preciso dizer que Salvador Correia de Sá rebatiza a cidade. A cidade chamava-se São Paulo de Luanda, desde o tempo de Paulo Dias Novaes, que acho que São Paulo, de facto, era o santo padroeiro de Paulo Dias Novaes. Salvador Correia de Sá chama-lhe São Paulo da Assunção, porque um dos 4 dias em que ele toma Luanda aos holandeses é o 15 de agosto, que é o dia de Nossa Senhora da Assunção. São Paulo da Assunção, mas não São Paulo da Assunção de Luanda, porque Salvador Correia de Sá entendeu que Luanda rimava com Holanda, e então faz cair o nome Luanda. É evidentemente que as pessoas continuam sempre a dizer Luanda, e quando chega ao governador seguinte, a cidade passa a ter o nome que atualmente, oficialmente, ainda tem. São Paulo da Assunção de Luanda. Salvador Correia de Sá, logo que toma o governo, tem a preocupação de entrar em contacto com os soberanos que se tinham aliado contra o governo português e apoiados pelos holandeses, e que, entretanto, nesta altura, o apoio holandês se dissolve. Por um lado, o rei do Congo, Umtotila, Dom Garcia II Afonso; por outro lado, a rainha do Ndongue da Matamba, Gingambandi. No que diz respeito a Gingambandi, Salvador Correia de Sá envia-lhe um emissário, propondo acordos de paz. Ginga recusa, ela exige que lhe seja devolvida, a troco de um enorme resgate, a sua irmã, Dona Bárbara Cambo, que se encontra refém. Ainda não é em 1648-49 que Gingambandi faz as pazes com os portugueses. É preciso esperar por um outro governo, que vai ser o governo do governador Chichorro. Quanto ao rei do Congo, aqui o processo é mais complexo. Salvador Correia de Sá manda-lhe um emissário dizendo que lhe perdoa uma dívida de guerra. Evidentemente que Dom Garcia II Afonso o menospreza, e com alguma razão, visto que a atitude de Salvador Correia de Sá foi um tanto ou quanto provocante, um tanto ou quanto insolente. Só que Salvador Correia de Sá não hesita e vai tomar a ilha de Luanda. Ilha de Luanda, bomba do amor. Ilha de Luanda, bomba do amor. É a partir do governo de Salvador Correia de Sá que a ilha de Luanda, Mazanga ou Moazanga, vai passar a ser domínio português, que até então não o era. Ou seja, Salvador Correia de Sá expulsa o governador, o Nkuruntu, da ilha de Luanda, para o substituir, o governador do Congo, para o substituir por um governador de sua confiança. É evidentemente que a ilha de Luanda tinha muita importância, mercê da exploração do zimbo, portanto da recolha do zimbo, que era a moeda do reino do Congo. O que vai provocar, já antes Salvador Correia de Sá, já Cerveira Pereira provocara uma depreciação do zimbo através da criação de outro zimbo mais a sul em Benguela. Agora Salvador Correia de Sá, ele próprio, vai controlar a produção e a cotação do zimbo. Por outro lado ainda, e no que diz respeito ao rei do Congo, Salvador Correia de Sá já se interessa pela ideia de explorar as minas, as ditas, nunca chegou a perceber se existiam ou não, provavelmente não,
mas as supostas minas de ouro e de cobre da zona dos Demos, que mais tarde dará lugar à Batalha de Anguila. No entanto, Dom Garcia, do Congo, diz sempre que as minas não existem e se existissem, nunca as facultaria ao governador português, neste caso brasileiro. O que, ainda um pormenor sobre o governo de Salvador Correia de Sá, é que ele consegue, apesar de tudo, ele consegue chamar a Luanda o representante dos capuchinhos da propaganda FIDA, que já tinham uma primeira missão no Congo, que lá tinha chegado 3 anos antes, em 1645. Ele consegue chamar a Luanda Frei Boaventura de Sorrento, que era o geral dos capuchinhos no Congo. E consegue uma aliança com os capuchinhos no sentido dos capuchinhos se instalarem em Luanda. É aí que vai ser construído o convento dos capuchinhos na Cidade Alta, na chamada praça em frente ao Palácio do Governo, que mais não é do que aquilo que a partir do pré-liberalismo, a partir de 1818, com o governador Motafeu, é arrasado esse convento de Santo António, dos tais capuchinhos, para ser feito o jardim da Cidade Alta. Este mesmo, que ainda existe, que é um jardim hoje oficial, pertencente ao governo, já foi um jardim público, e por coincidência, entre final do século XIX e ao longo dos 3 primeiros quartéis do século XX, teve precisamente lá a estátua a Salvador Correia de Sá. E no dia 15 de agosto era lá que eram feitas as festividades da Nossa Senhora da Assunção à volta da estátua de Salvador Correia de Sá. Ora, isto tem justamente a ver com a chegada dos capuchinhos a Luanda e um início de colaboração dos capuchinhos que vai levar mais tarde justamente à recristianização da Ginga e também às pazes com a Ginga, mas acho que ainda sobre Salvador Correia de Sá, e antes de passarmos aos outros 2 governadores, vale a pena só citar um excerto de uma carta de Salvador Correia de Sá ao rei Dom João IV, que era remitente em relação aos capuchinhos, por eles serem italianos, mas Salvador Correia de Sá escreve para o rei, convencendo, dizendo: Vossa Majestade fará um grande serviço a Deus se adquirir mais 15 ou 20 sujeitos destes, para se espalharem por todo este sertão, porque farão muitíssimo fruto às almas desta multidão de gentio. Portanto, Salvador Correia tinha a sensação que só os capuchinhos conseguiam realmente dialogar com os povos Mbundo e também Congo. A Salvador Correia de Sá seguem-se 2 governadores, um deles é brasileiro, tal como ele, também um fazendeiro do Rio de Janeiro, que é Rodrigo de Miranda Henriques. Só que Rodrigo de Miranda Henriques, que é governador de Angola em 1652-54, ele chega a Angola com perturbações mentais e durante esses 2 anos praticamente ele é substituído por um colono a título provisório, um colono que já vinha de Massangano, que é Bartolomeu Vasconcelos da Cunha. Depois segue-se ainda um governador, porque os governadores para Angola na altura estavam numa lista de espera, eles candidatavam-se, porque ir ser governador de Angola era sacar. Portanto, eles estavam numa lista de espera relativamente ao rei até serem nomeados. E quem está na lista de espera agora, em 1654, é Luís Martins de Sousa Chichorro, que vem da Índia. Havemos de falar nele noutro episódio, que é precisamente de Chichorro quem vai conseguir estabelecer um tratado de paz com a Rainha Ginga. Mas ele não era brasileiro, portanto vamos passar para os outros brasileiros que se lhe seguem. Segue-se então João Fernandes Vieira, do qual já falámos outro dia. Ele continua a tentar estabelecer uma relação com o rei do Congo, com Dom Garcia II Afonso, exige-lhe a devolução de escravos que o rei do Congo não devolve e declara-lhe guerra. Simplesmente os moradores dos presídios do Kwanza, nomeadamente Massangano, recusam-se a combater. Mais tarde, Vidal de Negreiros vai consegui-lo e vamos perceber porquê. Ainda um pormenor a apontar no governo de João Fernandes Vieira. É durante o governo dele que chegam a Luanda os carmelitas descalços, que se vão instalar num convento em Gombota, do qual atualmente só resta a Igreja do Carmo. Portanto, a chegada dos carmelitas a Angola, que noutras ocasiões poderemos desenvolver, e a criação, nomeadamente a Lagoa do Quinaxixe, é durante o governo de João Fernandes Vieira.
Finalmente, o terceiro governador brasileiro, este nascido no Brasil, João Fernandes Vieira, era natural da Ilha da Madeira, mas André Vidal Negreiros é natural embora filho de português, mas é natural da capitania da Paraíba, embora se tenha distinguido, como já vimos, mais na capitania de Pernambuco. André Vidal Negreiros assume o governo de Angola em 1661, concretamente na segunda metade do ano, a partir de agosto, e chega a Angola, chega a Luanda, viajando do Brasil para Angola, como é frequente, de barco. Durante a viagem, diz-se, isto é mais ou menos o que se conta, não sabemos até que ponto isto é verdade, diz-se que durante a viagem houve uma tempestade em que por pouco o navio em que André Vidal Negreiros navegava, por pouco não sussurrou. Ora, André Vidal Negreiros terá feito uma promessa à Nossa Senhora da Nazaré, da qual os seus pais, oriundos de Portugal, eram devotos. E promete-lhe que, ao chegar a Luanda, se salvar do naufrágio, mande erguer uma ermida em homenagem à Nossa Senhora da Nazaré. É preciso dizer que a Nossa Senhora da Nazaré é um culto que vem da Idade Média, que está sempre associado, ela está associada a uma imagem de São José, da Nossa Senhora e do Menino Jesus num barco. Essa imagem muito antiga é atribuída a São José como carpinteiro e é um culto que cresceu em Portugal, na zona da Nazaré, e sempre associado à divindade, a uma cristianização da divindade protetora dos pescadores, dos homens do mar. No fundo, em Portugal, o que é Nazaré? É a que anda! O que será? O que será? O que será? O que será? O que será que ela tem? A Nazaré é a que anda, é a divindade protetora dos pescadores, exatamente a que anda de Luanda. O que é curioso, nós vamos deixar outros aspectos da política de André Vidal Negreiros para o próximo episódio, nomeadamente a Batalha de Anguila, mas para já acho que é importante notar que uma das primeiras diligências que André Vidal Negreiros faz ao chegar a Luanda é precisamente aproximar-se dos pescadores Axi Luanda, dos naturais da ilha de Luanda. Cá está, Axi Luanda é o plural de Muxi Luanda. Muxi Luanda, natural da terra de Luanda, portanto da ilha de Luanda. Axi Luanda, o plural. Os Axi Luanda eram importantes para a economia da cidade de Luanda naquele tempo. Eram eles quem diariamente atravessavam a baía nos seus dongos, nos seus dongos, digamos, e abasteciam a cidade de peixe. Eles salgavam o peixe e ainda pescavam as mabangas, ou seja, os moluscos através dos quais era feita a cal dos edifícios. Naquele tempo os edifícios eram todos de adobe ou de cal. Os Axi Luanda eram importantíssimos para a economia de Luanda. E eles admiravam a que anda, essa que anda. E então o André Vidal Negreiros não é por acaso que ele vai insistir ainda na Nazaré. Além dele próprio ser devoto da Nazaré, ele também procura chegar com a Nossa Senhora da Nazaré, que é a que anda portuguesa, ao encontro dos Axi Luanda. No próximo dia falaremos da Batalha de Anguila e vamos perceber também porque é que, quando André Vidal Negreiros declara guerra ao Congo, aí ele vai, e já no tempo do novo Totila, que é Dom António Manimulaza, como é que ele aí vai ter o apoio dos moradores dos presídios angolanos quando o seu antecessor não o teve. Mas isso ficará para o próximo episódio. Não perca, se ainda não o fez, subscreva o canal e estamos juntos.